Olá pessoal, tudo bem? O Brasil de Cor conversa agora com Laurentino Gomes, jornalista e escritor, autor da trilogia 1808, 1822 e 1889, livros que contam a história do Brasil com muito humor e com detalhes picantes. Agora, Laurentino Gomes está lançando Escravidão, um livro mais sério, muito mais técnico. Laurentino, muito obrigado pela sua participação no Brasil de Cor. Eu que agradeço. A sua trilogia, ela em alguns momentos trazia alguns detalhes, alguns até engraçados da escravidão. Mas você tirou esse assunto para escrever agora uma nova trilogia sobre escravidão. Como é que você teve essa ideia de fazer um spin-off só da escravidão no Brasil? Essa ideia de fazer uma trilogia, na verdade no começo eu pensava em fazer um único livro sobre a escravidão. Isso nasceu lá atrás, já na pesquisa do 1808. Porque para explicar o Brasil no ano da chegada da corte, eu precisava entender que lugar era esse, como é que os portugueses tinham construído essa colônia gigante, 91 vezes maior do que o território português, nos 3 séculos anteriores. E aí eu me dei conta que o principal fenômeno do Brasil colonial era a escravidão. O Brasil foi um país viciado em cativeiro, em mão de obra cativa, ou seja, o Brasil importou cerca de 5 milhões de cativos africanos, 40% do total que veio para a América. Todos os nossos ciclos econômicos foram construídos por escravidão. Então o Brasil foi construído por escravizados. Então eu tive essa ideia, mas aí eu cheguei a 2 conclusões. O assunto não poderia ser abordado num único livro. Ele é muito vasto, ele é muito complexo, ele é muito rico, inclusive. É o assunto que eu considero o mais importante da história do Brasil. E a segunda conclusão óbvia, ele não comportava essa abordagem mais pitoresca, mais bem-humorada, mais leve que eu usei na trilogia anterior. Esse é um assunto pesado para a maioria dos brasileiros, um assunto denso, é uma ferida que ainda está aberta e que não cicatrizou. É mais do que isso, acho que é um fantasma que nos assombra de diversas formas. Então, por isso que a abordagem que eu faço no livro é mais sóbria. Até na capa do livro você vê que eu não uso aqueles subtítulos provocativos. Agora, a linguagem é a mesma. O jeito de contar a história é a mesma. Então, eu acredito que o leitor vai se reconhecer na linguagem e, muito provavelmente, como os meus livros tiveram uma acolhida muito grande, a trilogia anterior, eu provavelmente vou chamar a atenção de um leitor que talvez nunca se interessasse por escravidão. E esse é um assunto urgente para nós brasileiros. Agora você falou que o Brasil foi o país que mais trouxe escravos. A escravidão daqui também foi uma das escravidões mais intensas e mais cruéis com o povo negro? Sim, esse é um mito que nós construímos a respeito de nós mesmos, né? Que o Brasil teria tido, isso aparece em Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, que o Brasil teria tido uma escravidão mais benévola, mais patriarcal, mais boazinha. O que teria dado resultado a uma grande democracia racial. Nós nos misturamos todos muito bem, uma grande convivência harmônica entre Casa Grande e Senzala, e hoje nós teríamos uma grande democracia racial. Aí quando você olha na história, você vê que aonde houve escravidão, o instrumento de controle era a violência. A escravidão no Brasil foi tão violenta quanto em outro qualquer lugar. Existem relatos disso. Temos sufocamento, temos marcação de pessoas a ferro quente, pessoas que eram palmatória, punidas com 400, 500, até 600 chibatadas. Às vezes até no bumbum. Exatamente. Até o ponto que no século XVII existiam manuais sobre como surrar um escravo. Haviam os padres jesuítas que recomendavam fazer no máximo 40 chibatadas por dia para não inutilizar o escravo para o trabalho. Havia, ou seja, instrumentos que estão nos nossos museus coloniais, né? O tronco para imobilizar, argolas, cadeados e uma parafernália de instrumentos de tortura. O que desmente a ideia de que a nossa escravidão foi benévola, foi boazinha. Ao contrário. Mas eu acho que a violência da escravidão, ela permanece ainda hoje.
não é mais a escravidão da chibata, mas é a escravidão da exclusão social. E aí isso aparece nas estatísticas. Então, quando você vê, por exemplo, que nos morros do Rio de Janeiro, naquelas periferias mais insalubres, perigosas, violentas, sem serviço público, a população que habita lá é afrodescendente, eu pergunto, o que era mais violento? Você surrar um escravo com 100 chibatadas ou não dar oportunidade para que ele, os seus filhos, a sua família tenham uma condição digna de vida e por gerações continuadas? O que é mais violento? Então eu diria que assim, existe uma violência da escravidão que está entre nós hoje ainda. Existiam escravos que não eram tão torturados, eles não apanhavam, não eram marcados, e houve também uma certa escravidão light em algum momento do Brasil? Havia uma hierarquia, né? Ou seja, não é que todo escravo era igual. Por exemplo, o escravo que trabalhava nas lavouras de cana-de-açúcar ou nas minas de ouro e diamante, eles viviam em condições horrorosas. Mas havia, por exemplo, escravos altamente especializados, mestres de açúcar. Tinham feitores que eram escravizados ou ex-escravizados. Tinha ourives. Tinha pessoas muito treinadas em mineralogia e pecuária, com grandes especialidades. Então, esses escravos, eles tinham preço melhor no mercado de gente, eram comprados e vendidos por um preço muito melhor, mas eles desfrutavam também de um certo status social, inclusive dentro da comunidade escrava. E tinha um tratamento melhor dos seus senhores também. E havia alianças também, de acordo com essa... Porque a escravidão era baseada na violência, mas também num sutil método de cooptação. Os senhores escravos não eram bobos, eles sabiam que tinha que reprimir, usar a violência, porque mas esse era o escravo mas ao ativo, mesmo tempo dar sistema produtivo. de recompensa, produtivo, dar dias extras de folga durante a semana ou no fim de semana para cultivar suas hortas no fundo de quintal. Promessa de alforria. O Brasil teve uma escravidão marcada por um grande número de alforria, especialmente em Minas Gerais. Então, em Minas Gerais, o escravo que capturasse uma pedra de diamante de um certo valor, ele poderia ganhar alforria imediatamente, inclusive prêmio em dinheiro. Também ouro. Em compensação, aquele que roubasse a pedra de diamante podia ser morto no próprio local da mineração. Então você vê que o sistema escravista ele combinava um sistema muito eficiente de punição e incentivo. Em 1871 houve a lei do ventre livre, quer dizer, uma mulher que tivesse nascido antes dessa lei, vamos supor em 1870, e tivesse um filho aos 30 anos, esse filho ainda ficaria cativo por mais 20 anos, né? Então nós poderíamos ter escravidão tecnicamente em 1870 até 1920. Por que o fim da escravidão foi antecipado no Brasil? Esse cálculo foi feito várias vezes, né? Quanto tempo o Brasil ainda teria escravos depois de... Até ontem. Até menos ontem, de 100 anos. Menos de 100 anos. A escravidão acabou por uma razão muito simples. O Brasil virou um pária internacional. Ele passou a sofrer uma pressão terrível da Inglaterra, abolicionista. Havia ameaça de boicote aos produtos agrícolas e pecuários brasileiros. O século XIX é o século das grandes transformações na filosofia, das grandes revoluções nas ideias, e o trono brasileiro alimentava essa ideia de que o Brasil devia ser um país de vanguarda. O Dom Pedro II era a vitrine desse sonho, né? Um homem culto, amigo de escritores, compositores, filósofos, poetas e assim por diante. E aí o trono brasileiro chegou à conclusão que não era mais possível manter a escravidão no Brasil. Então a escravidão desabou, acabou, até porque com o fim do tráfico em 1850, o número de pessoas cativas foi diminuindo gradativamente. E havia um projeto, que eu acho que no Paraná é um exemplo de sucesso, entre aspas, de branqueamento da população. O Império Brasileiro tinha essa ideia de branquear a população o mais rapidamente possível, substituindo a mão de obra escrava por imigrantes estrangeiros. Curitiba, inclusive, é uma das cidades onde isso aconteceu de uma maneira muito efetiva. Isso eu tenho uma colega de Academia Paraense de Letras, a Etel Frota, que outro dia estava me contando que em 1850, 47% da população de Curitiba era negra. 47%, metade da população. Aí hoje é uma minoria. Por quê? Porque o processo de branqueamento foi muito rápido aqui, com a chegada de imigrantes ucranianos, russos, alemães,
italianos e poloneses e assim por diante, né? Eu queria a sua opinião sobre a reparação, que alguns movimentos negros acreditam que, pelo que sofreram durante a escravidão, os negros teriam hoje direito a uma pensão, a um abono, alguma coisa nesse sentido. Você acha que realmente isso pode acontecer no Brasil, pelo menos em teoria? Eu acho assim, essas políticas públicas de compensação, por exemplo, que incluem as cotas, as chamadas cotas raciais para afrodescendentes em escolas públicas, empregos da administração pública, elas são muito polêmicas no mundo todo. Nos Estados Unidos, que são um país pioneiro, elas são muito polêmicas. Eu acho que elas são muito importantes porque elas simbolizam, pela primeira vez, a preocupação do Brasil de enfrentar o legado da escravidão. Isso acontece no Brasil da democracia. Nunca antes a gente fez isso. Agora, eu acho que é um tema muito politicamente sensível. Então, tratar isso como dívida histórica, no meu ponto de vista, é atrair preconceito e resistência. Porque o Brasil é um mar de excluídos. Então, você pode, inclusive, permitir que grupos que se opõem a essas políticas manipulem parte do eleitorado de forma preconceituosa para impedir que essas políticas sejam implantadas ou continuadas, que é o que está acontecendo no Brasil agora. Então, a minha impressão é o seguinte, se você tratar não como pagamento de dívida histórica, e eu acho que dívida histórica é por natureza impagável, mas sim como investimento no futuro, fica mais palatável politicamente. Porque é disso que nós tratamos. Se você quer um Brasil que todo mundo tenha oportunidade de se expressar na sua plenitude, nas suas vocações, nos seus talentos, é preciso acabar com esse abismo de desigualdade que afeta principalmente a população descendente de escravos. Se você pensar que o futuro dos países hoje está no seu capital humano e não mais no seu capital físico, na sua riqueza natural, é urgente que nós permitamos que todos os brasileiros se promovam na sua capacidade plena. Então, eu diria que seria melhor tratar como investimento no futuro do que pagamento de uma dívida histórica, que atrai preconceito e resistência. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Eu acho que tem uma reparação que o Brasil precisa fazer. Laurentino, nós estamos no lançamento do seu livro aqui em Curitiba. Estão me fazendo sinal aqui que eu preciso liberar logo o Laurentino. Mas eu gostaria de fazer mais uma colocação para você. Sim. O que escrever esse primeiro livro da trilogia mudou na sua cabeça, na sua vida, depois que você escreveu esse livro? Primeiro, eu acho que eu passei a ver o Brasil de uma forma diferente, né? A gente tem uma história brasileira que às vezes é muito focada na sua narrativa branca, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, Marechal Deodoro, Getúlio Vargas e aí sim vai. Que são personagens importantes, mas tem uma história anônima, silenciosa, que foi construída por milhões e milhões de pessoas e que hoje passaram de forma incógnita para a história. E essa é a verdadeira construção do Brasil. Então, eu sou um homem branco escrevendo sobre um pedaço da história negra, que é a escravidão. E está conversando com o Brasil de Cor, um canal feito para negros. Sim, mas assim, eu nunca experimentei a dor e o sofrimento de um homem negro. Eu nunca passei por essa experiência, mas eu consegui me aproximar dela. E os brasileiros deveriam se aproximar dessa dor e sofrimento. Se a gente não fizer isso, a gente não vai reconhecer quem nós somos. O Padre Vieira dizia que o Brasil tinha seu corpo na América e sua alma na África. Se nós quisermos nos aproximar da nossa alma, da nossa essência, nós temos que entender que a África é essa que nós temos dentro do Brasil, uma África enorme, gigante, bela, e que nós desprezamos no dia a dia. Então, acho que eu consegui me aproximar dessa África. O que eu vi ali é muita dor, muita sofrimento, mas muita beleza também. Muito legal, Laurentino. E olha só, esse livro tem muito mais. Ele conta a história de Zumbi dos Palmares, fala de quilombos, como eram os navios negreiros, mostra o negócio de escravos no país. Mas para você saber tudo isso, vai ter que comprar Escravidão, volume 1. Tem mais 2 que vão sair no ano que vem e em 2021. Laurentino, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. E bem-vindo ao Brasil de Cor. Obrigado. Espero que você acompanhe esse projeto. Obrigado. Até mais. Até mais.